Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja aí onde você está, no seu lar, no seu trabalho, onde você está dirigindo, onde você estiver assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha te alcançar através da graça dele. Hoje eu estou passando para deixar uma palavra da paz do Senhor para a sua vida. Palavra essa que se encontra no livro de Gálatas, na carta que Paulo escreveu à igreja na Galáxia, no capítulo 2, versículo 20, que vai dizer: estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A igreja na Galáxia, ela era composta, na sua maioria, por judeus. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ao verdadeiro evangelho. Porém, esses cristãos, devido a algumas falsas influências, eles começaram a voltar para o evangelho, que não era aquele evangelho ao qual Paulo os havia instruído, os havia pregado no início da sua conversão. Então, no capítulo 1, versículos 6 ao 8, Paulo vai dizer: admiro-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Versículo 8, ele vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema ou maldição. Que é o que quer dizer essa palavra. Então Paulo vai continuar falando com esses irmãos na Galáxia, porque eles estavam sendo fortemente influenciados por alguns líderes a voltar para as práticas da lei, para as práticas cultuais as quais eles saíram outrora, para voltar também a confiar na carne. Então Paulo vai chegar e falar para eles, no capítulo 5, no versículo 7 e 8, vai dizer: vós correis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então observe que Paulo ele vai orientar e vai dizer que eles estavam correndo bem. Eles estavam caminhando essa corrida que o Senhor havia proposto para eles de uma forma correta. Mas agora, devido a essas falsas influências, eles estavam voltando, sabe? Eles não estavam mais vivendo segundo os procedimentos, os rudimentos aos quais o Senhor havia os orientado. Então no capítulo 3 de Gálatas, Paulo vai chegar a chamar esses irmãos de insensatos. Versículo 1 do capítulo 3, ele já vai dizer: ó insensatos Gálatas. Ele vai continuar dizendo, no versículo 3, sois assim insensatos que, sendo começado no Espírito, estás agora vos aperfeiçoando na carne. Então eles começaram bem, começaram no Espírito, começaram no mover, andando no Espírito, começaram no mover do Senhor, compreendendo as coisas por meio da graça, sendo justificado por meio da graça, como diz a palavra, que é mediante a fé, que nós somos justificados pela graça que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqui eles agora estão retrocedendo aos antigos padrões que eles viviam, devido a algumas falsas influências. No capítulo 5, Paulo ele vai continuar orientando, dizendo que foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então, no versículo 1 do capítulo 5, Paulo já vai dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Observe que esses cristãos, que haviam sido chamados para a liberdade da parte do Senhor, agora estavam voltando para o jugo da escravidão. Agora estavam voltando novamente às práticas pecaminosas, às práticas carnais, às práticas das quais o Senhor havia os tirado, e as práticas do culto ao qual o Senhor também havia os tirado, do culto segundo a lei. Porque aqui é um embate de Paulo com esses irmãos, porque eles estavam voltando a confiar na lei, estavam voltando a confiar da onde o Senhor havia o tirado, porque a lei era como um tutor, era como um aio, que os iam levar para a verdadeira promessa que vinha através de Cristo. A lei não poderia salvar, mas apontar o pecado. Logo, a graça veio para que, de fato, venhamos ser salvos, porque nós somos salvos mediante a graça. E isso não vem de vós, como diz Efésios capítulo 2, mas não vem das obras para que os homens não se gloriem, mas essa graça, esse favor, vem de Cristo, porque Ele que se entregou por nós. Então, Paulo continua os orientando sobre da onde eles haviam tirado.
O Senhor os haviam tirado por meio de Paulo, por meio da pregação do evangelho genuíno. E aonde eles estavam agora, colocando novamente na bagagem, colocando novamente dentro da bolsa aquilo que já haviam tirado. Todas as práticas carnais que já haviam tirado. Então Paulo continua no capítulo 5, versículo 16 a seguir. Vai falar sobre a luta pela santificação. Sobre a luta e a milícia, como nós militamos entre a carne e o espírito, a guerra, a batalha que há dentro de nós, para que venhamos nos santificar. Então Paulo, no versículo 16 do capítulo 5, ele vai dizer: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então Paulo vai orientá-los a eles andar no espírito, e não andar segundo os desejos da carne, e não andar segundo os anseios as quais nos leva para longe da presença do Senhor. Então ele fala: andai no espírito, e não satisfaça, não anseie, não deseje, não pratique aquilo que sua carne quer, porque as obras da carne jamais vão levar para estar com o Senhor, jamais vão salvar, mas as obras do Espírito, essas sim, vão levar para estar com Cristo, e os aperfeiçoar e fazer amadurecer cada dia mais, e ser como o Senhor o chamou para que você e eu venhamos ser. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que nós lemos, que ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está falando exatamente para aqueles irmãos, e ele fala para você e para mim também, que a vida que eles estavam vivendo outrora, antes de se converterem, aquela vida, a partir do momento que eles se entregaram para Jesus, aquela vida anterior teve que morrer, teve que ser crucificada juntamente com Cristo, no momento ao qual Cristo se entregou no Calvário, naquele madeiro, levando sobre ele a maldição, o pecado, o jugo que nos separava do Senhor. Então Paulo vai dizer que ele estava crucificado com Cristo, aqueles irmãos estavam crucificados com Cristo, Paulo estava crucificado com Cristo, e agora a vida que ele estava vivendo, não era mais ele que podia viver, mas Cristo precisava viver nele e através dele. E para que isso acontecesse, eles precisariam retornar ao verdadeiro evangelho. Eles precisariam sair da influência daqueles falsos cristãos, daqueles falsos líderes, daqueles hereges, e de fato continuar o melhor, ou voltar a andar no Espírito, ser cheio do fruto do Espírito, viver por meio do Espírito e viver a vida a qual a palavra diz que eles precisavam viver. Talvez esteja falando com alguém que começou bem, começou segundo esses irmãos da Igreja da Galáxia, começou no Espírito, começou fervoroso, começou ali com todo vapor, essa corrida amando o Senhor, mas devido a algumas circunstâncias, devido a algumas influências, talvez você tenha desanimado no meio do caminho, está voltando a praticar algumas práticas que não condiz com a palavra do Senhor. Está voltando à carne, está voltando aos rudimentos que outrora o Senhor te tirou e se escravizando novamente. Volto a dizer, capítulo 5, versículo 1, de Gálatas, vai dizer que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi para que nós venhamos de fato sermos livres. A palavra diz que se Cristo nos libertou, se o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, creia que o Senhor te libertou para a liberdade e não podemos mais voltar aos rudimentos aos quais outrora vivíamos, mas precisamos compreender que estamos crucificados com Cristo e a vida que vivíamos outrora não podemos ver mais. A vida agora que eu vivo, preciso viver segundo a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Que Deus te abençoe. Pense nisso, em nome de Jesus.